Amém. Mais uma vez, quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, aos irmãos que estão nos assistindo. Vamos estar lendo uma palavra. Hoje nós vamos estar meditando um pouco no livro de Neemias. Vamos ler o capítulo 1 até o 4. Essa palavra tem falado muito ao meu coração. Versículo 1 em diante. Acharam? As palavras de Neemias, filho de Hacalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que estaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande, todos juntos, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, os irmãos sabem da história que Neemias foi um dos servos de Deus usado para reconstruir os muros de Jerusalém. E o que me chama a atenção, que essa passagem bíblica, ela também serve para nós nos dias atuais. Nós estamos aqui realizando uma obra para o Senhor. E a Bíblia diz lá em Ezequiel, se não me falha a memória, capítulo 22, que o Senhor procura alguns que estejam tampando as brechas, né? Os muros estavam queimados. Neemias, ele viu seus irmãos e perguntou aos seus irmãos como estava Jerusalém, como estava os nossos irmãos. E o que ele ouviu foi algo desanimador. Ele disse, como nós já lemos aqui, né? Os muros, havia miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. Então, estava tendo o quê? Um momento de miséria, de desprezo, onde os muros e as portas estavam queimados. E hoje, nos dias atuais, todos nós estamos escutando muitas notícias. Você abre os jornais do Brasil, o que você escuta? Morreu tantas pessoas. Tantas firmas estão se falindo. Já não tem mais serviço. Nos dias aqui também no Japão, parece que muitos estão passando, né? Nós fomos lá para Shimotsuma na festividade, e o nosso irmão também falou assim, que ele ficou um mês parado. Mas não é só o Tamil, mas talvez muitos outros estão passando por um momento difícil. E os nossos irmãos do passado, eles estavam passando por desprezo, por miséria, por uma situação difícil. Mas uma coisa é certa, nós temos que aprender a ouvir problemas.
E nem sempre as pessoas, elas conseguem ouvir problemas. Normalmente as pessoas querem ficar distante dos problemas, longe dos problemas. Mas Neemias, ele fez diferente, ele procurou entender o problema. Você vai encontrar muitas pessoas que vão falar sobre problemas nesses dias. Vão falar sobre lutas, vão falar sobre desprezo, porque talvez alguém pode estar batendo na porta de um emprego e naquele momento aquela empreiteira ou aquela pessoa fala, olha, não tem vaga. Ou talvez alguém, né, perder o emprego e se sentir muitas vezes desprezado. Mas a Bíblia diz, né, meus irmãos, nós temos que fazer como Neemias, diante daquilo que nós ouvimos. O que Neemias fez? Ele começou a interceder. Não somente a interceder, a atitude dele foi assim. Versículo 4. E sucedeu que? O que ele fez? Ele ouviu as palavras. Você está ouvindo muitas coisas. Nós estamos ouvindo muitas coisas. Mas é o tempo de você se assentar. É o tempo de nós nos assentarmos para ouvirmos a voz de Deus com relação àquilo que você e eu estamos passando. Com relação àquilo que nossos irmãos estão passando. Então ele tomou essa atitude. Ele ouviu as palavras, se assentou, chorou, lamentou por alguns dias. Buscando o quê? A direção e a orientação de Deus. Aqueles que buscam a orientação de Deus vão estar aos pés de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. O Senhor tem poder para fazer com que o justo não venha mendigar o pão. Amém, irmãos? Ele pode usar até o governo, como está usando nesses momentos. Muitos vão receber esse valor, né? Um dinheiro que vai ajudar por um período. E eu creio que nesse período Deus também vai estar trabalhando no coração de muitos. Então, meus irmãos, agora a forma com que você interpreta aquilo que você está ouvindo pode definir também o seu futuro. E nós percebemos, meus irmãos, que Neemias, ele ouviu sim o problema, mas só que ele não desanimou. Ele buscou interceder pelos nossos irmãos. Ele buscou interceder para que o rei o liberasse para a reconstrução dos muros. Não é tempo de nós só ficarmos olhando para o problema, nós temos que também agir diante do problema, orar e agir. Porque foi isso que Neemias fez. Ele buscou a orientação de Deus. Quando você e eu escutarmos nossos irmãos, talvez passando por um momento difícil, é o tempo de nós também buscarmos estar intercedendo, orando e agindo. Então Neemias pediu a Deus para que desse uma oportunidade para ele, né? Que tocasse no coração do rei, para que o liberasse para a reconstrução. E o rei liberou ele. Ele era um homem que tinha de tudo para ficar tranquilo. Apesar de a profissão dele ser uma profissão de risco, né? Ser copeiro do rei. Mas se ele era copeiro do rei, ele experimentava do bom e do melhor. Sim ou não? Ele corria o risco. Mas, vamos se dizer, como diz as pessoas lá de fora, né? A pessoa estava de boa, né? Estava de boa, né? Estava ali, do lado do rei, confortável, né? Comendo do bom e do melhor, experimentando coisas boas. E além disso, ele experimentava antes do rei, né?
Ele experimentava coisa boa antes do rei. Não é, Marcelo? Ele experimenta. E fala assim, para que eu vou assumir um problema desse? Não é verdade? Eu creio que muitos, se tivesse na situação de Neemias, falam assim, eu quero fugir do problema, eu não quero mais problema. Não é verdade? Estou aqui do lado do rei, experimentando do bom e do melhor. Certo que eu estou correndo um risco, mas não, ele não fez isso. Ele pegou, intercedeu, viu a necessidade. É que nem muitos hoje nas congregações, né? Aqui não é o caso, né? Graças a Deus o Senhor tem abençoado, tem levantado irmãos para ajudar, para contribuir para a manutenção, mas tem lugares onde os irmãos, eles não estão dando conta daquilo, às vezes está tendo até dificuldade para pagar as contas, os aluguéis, porque estão insensíveis diante daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Mas eu louvo a Deus porque a congregação de Josso não tem sido assim, tem levantado a bandeira do Evangelho e louvamos a Deus porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades aqui em Cristo Jesus, tem nos fortalecido. Mas há lugares onde igrejas já fecharam, há lugares onde muitos, né, não estão tendo condições de pagar o aluguel, nem de manter o missionário ou o pastor. E eu creio, meus irmãos, que nós precisamos ser como Neemias, escutar o problema, mas também buscar ser a solução do problema. Porque Deus nos chamou não como pedras queimadas, mas o Senhor nos chamou como pedras vivas. E uma das coisas que eu acho interessante, né? Os irmãos conhecem a história, Neemias começou a reconstruir, mas quando eles estavam chegando ali, na metade do caminho, se levanta Tobias e se levanta Sambalate. Nós vamos dar um salto agora para o capítulo de número 4. Vocês vão ver aqui, no capítulo 4, diz assim, versículo 1. E sucedeu que ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Vocês já perceberam, principalmente quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Levanta-se muitos escarnecedores, falar que lá era assim, ele não vai conseguir vencer. Vocês estão vendo que o livro de Neemias serve para os nossos dias? Amém, irmãos? Às vezes as pessoas vão ficar lá escarnecendo de você, vai falar assim, olha, você não consegue. E aí, muitos acabam dando ouvido para os escarnecedores. Mas lá no Salmo 1 fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos e nem na roda de quem? Por que o salmista disse isso? Porque ele sabia que isso aí poderia influenciar a vida daqueles que servem a Deus. Daqueles que servem a Deus. E aqui nessa passagem vocês vejam bem, vamos partir para o versículo de número 2. Ele diz assim, falou da presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos dos judeus? Talvez alguém pode ter falado assim para você, que faz esse homem fraco? Que está na bebida, que está na droga, que está desempregado, que está quebrado, que está... Não é? A pessoa quer reagir, a pessoa quer se levantar, a pessoa quer reconstruir os muros da sua casa, da sua família, do seu lar. Mas aí entram os escarnecedores que não querem e que fazem a vontade do inimigo. Por quê?
Quando a pessoa dá brecha para o inimigo, ele começa a ser participante do projeto do inimigo. Qual é o projeto do inimigo? Roubar, matar e destruir. E quando a pessoa fala com ira, com escárnio diante daqueles que estão reconstruindo, a tendência é as pessoas que são influenciadas por essas falas ficar animado ou desanimado. Irmãos, ficar animado ou desanimado? Ficar desanimado. Quem dá ouvido ao escarnecedor vai ficar desanimado. Porque o escarnecedor vai falar assim, quem é esse? Ih, rapaz, você não vai conseguir isso não. Aí, olha só, vamos continuar. Acabá-lo-ão num só dia, vivificarão, ó, vamos ler essa última parte. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Vocês já ouviram, assim, um dizer aí, principalmente no mundo, quando eu estava mais lá fora, porque hoje a gente vai convivendo com os crentes, o linguajar começa a mudar, né? Nossa fala muda, né? Mas eu já ouvi muito, aquele fulano está queimado. Quem já ouviu isso? Aquela firma tá ruim. Mas o fulano está queimado. Às vezes no Caixá, quando alguém está lá sendo desprezado, alguém fala lá no Caixá, aquele camarada está queimado com o chefe, está queimado na firma, tá, né? Aí eu fiquei pensando, né? A gente poderia dizer também que as pedras queimadas são pessoas também que podem estar queimadas na vida, porque Deus, Ele nos chamou, vamos lá, em 1 Pedro, glória a Deus, eu estou fazendo aqui uma... Eu sei que tem pregador que não gosta de fazer isso, mas eu gosto de fazer essas comparações, mas eu creio que nos ajuda a gente a vencer, amém, irmãos? 1 Pedro 2, versículo de número 5. 4 e 5. Vamos ler todos juntos, irmãos? E chegando-vos para ele, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Todos juntos, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis por Jesus. Então você não é uma pedra queimada. Você é uma pedra viva. Nós temos que estar vivos, sim ou não? O inimigo quer que você seja uma pedra queimada. Tá certo ali que como é que fala? O Neemias estava reconstruindo muros, mas nós somos edifícios do Deus Altíssimo, amém? Nós somos servos de Deus como pedras vivas. Pedras vivas. Você é uma pedra viva na presença de Deus. Mas o inimigo muitas vezes quer que a gente, né, fique nessa posição. Fulano de tal está queimado. O Beltrano está queimado. E ali estava assim. Os escarnecedores estavam falando, estava zombando. E o pior de tudo, meus irmãos, o desânimo começou a entrar no povo de Deus. E às vezes o desânimo pode entrar dentro da família, da igreja. Às vezes a pessoa fica desanimada porque um filho foi para o caminho das drogas. Às vezes a pessoa fica desanimada porque às vezes alguém da família o traiu. Às vezes a pessoa fica desanimada porque chegou
um momento em que o chefe chegou ali e falou que não vai ter mais emprego, está ficando difícil. Às vezes as pessoas ficam desanimadas por poucas coisas que acontecem, por uma palavra que alguém deu dentro da igreja. Às vezes a pessoa fica desanimado por um momento difícil em que o pai, ou por um pai alcoólatra, ou por a situação econômica, ou por não ter dinheiro suficiente para pagar as contas, as pessoas ficam desanimadas. Mas uma coisa é certa, Neemias não ficou desanimado. Quando você fica desanimado, acontece o que aconteceu com o povo de Judá. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá. É o leão da tribo de Judá. Mas o povo de Judá, que tinha promessas, ficou desanimado. Vamos ler aqui o versículo de número 10. O que fala? Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Já desfaleceram as forças. Você sabe o que acontece se você der lugar para o desânimo? Você sabe o que vai acontecer se você der lugar para uma fala dos escarnecedores? Você vai perder a força. Você vai passar assim: não, tá certo, eu sou um camarada queimado mesmo, eu não consigo. Não consigo. Olha aí o pó, Você começa a perder. Além de você perder a força, você perde a visão daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque você está dando crédito àquilo que o inimigo está falando. Quantos estão entendendo até aqui? Você perde a visão. Você perde a força. Você perde também a confiança. A confiança você perde. E você perde também a segurança. Mas a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós não servimos a um Deus mudo. Não foi isso que foi lido hoje? Você serve a um Deus vivo. Um Deus que ouve. Um Deus que sabe. Um Deus que conhece a sua vida. Agora, se você viver segundo a roda dos... Eu já vi gente que que congregava conosco, que começou a dar ouvido aos escarnecedores, acabaram se afastando, procurando somente as coisas materiais e acabaram passando por momentos de decepção, momentos de angústias. Tiveram até mesmo uma certa prosperidade, né? Eu já escutei isso lá no presídio, algumas pessoas que se afastaram e começaram a dar ouvido aos conselhos dos ímpios, e às vezes foram presos e até mesmo deportados. Por quê? Deram ouvido aos escarnecedores. Mas quando você dá ouvido à palavra de Deus, quando você confia em Deus, meus queridos irmãos, nós temos o quê? Segurança. Abra a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo de número... Vamos ver aqui, eu quero conferir aqui, porque esse é um dos versículos que me chama muito a minha atenção.
E você leia, porque daí vai ser o caminho para a sua vitória. Amém, irmãos? Nós falamos do desânimo. O que é que provoca o desânimo? Pessoas que não estão preparadas para ouvir. Mas vocês estão ouvindo problemas, sim ou não? E a tendência é a gente ouvir mais ainda. Quando começa a vir as crises, a gente escuta muita reclamação, muita dificuldade. Mas quando você abre lá em Isaías, capítulo de número 26, e versículo de número 3 e 4, o que fala, meus irmãos, a palavra de Deus? O que fala? Tu conservarás em paz aquele cuja mente, porque ele confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia! É um versículo bonito, não é não? Quantos gostaram desse versículo, irmão? Amém? Não é bonito? O que está falando? Mais uma vez. Quem pode ler o versículo 3? Leia aí, Mariana, o versículo 3. Você fica mais forte na fé. O que fala? Leia, meu irmão. Versículo anterior. Um homem agora. E aí, o que você achou desse versículo, irmão? Benção? Tá vendo? É benção. Então fala assim, eu pego esse versículo para mim, eu vou confiar, porque ele vai fazer eu permanecer firme. E eu creio que Neemias, voltando novamente para Neemias, meus irmãos, Neemias percebeu que o negócio não estava bem. Assim você, meu amado irmão, que faz parte dessa casa, até mesmo pastores, normalmente pastor, é difícil receber uma palavra de ânimo, viu, irmãos? Mas se vocês puderem dar de vez em quando, dar uma palavra de ânimo pro dirigente, pastor, estamos aí juntos, né? Estamos orando por você, ser canal de bênção. É raro, se eu perguntar para ele quantas pessoas falaram alguma palavra de ânimo essa semana ou no mês, às vezes não aparece um, mas ele tem que ser o canal de bênção. Então Neemias foi o canal de solução, um canal de reconstrução, um canal de bênção. E quando a gente é canal de bênção, a gente busca a direção, ora, consagra, chora aos pés do Senhor. Nós temos direção, nós temos orientação. Mas quando você só fica dando ouvido, aí você fica que nem Judá. Você fica lá só, olha, já desfaleceram as flores, aquele irmão está fraco. Aquele irmão, eu também vou ficar, eu meio desanimei já desanimei daquela igreja. As forças do acarretadores e o pão é muito, só vê coisa ruim. Olha lá o pó. Olha, aquele irmão só tá o pó. Começa a ver coisa ruim, irmão. Começa só a enxergar coisa. E ele fala assim, não, isso aí tá impossível, tá difícil. Olha só a fala dele. Nós não poderemos edificar o muro. Fala, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir pagar o aluguel nessa crise. Nós não vamos conseguir vencer. Vai estar difícil, eu não vou conseguir vencer a minha batalha, eu não vou conseguir realizar a obra, porque eu estou parado, eu estou isso. Mas, meus irmãos, os que confiam no Senhor serão como monte de Sião, que não se abala, mas permanece para frente, para sempre. Então, qual é o caminho para nós
Vamos lá para o versículo de número 13. Quantos querem seguir o caminho da vitória? Neemias, capítulo 4, versículo 13, fala assim: pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás e nos altos, e pus o novo pelas suas famílias, com suas espadas, com as suas lanças. É o tempo de nós nos reunirmos, meus irmãos. Reunir as famílias, reunir para que possamos ter uma melhor forma de resolver os problemas. Nós temos que procurar se levantar, porque uma coisa é você querer lutar sozinho, sim ou não? Mas quando todos os soldados que estão na casa do Senhor fizeram um pouco, por exemplo, se um dia nós tivermos que limpar aqui a igreja, se for só um irmão, vai ficar pesado? Não vai. Vai. Mas se todos estiverem aqui ajudando, termina rapidinho. Eu admiro os japoneses nesse sentido, né? Porque aqueles que que compraram casa aqui no Japão sabem que tem a comunidade do bairro ali, onde tem o líder, e eles se reúnem, chamam lá e vai lá um representante de cada casa, e aí pegam lá as praças, as ruas para limpar, e menos de 1 hora termina tudo. Por quê? Foi um de cada casa, não foi toda a família, foi um de cada casa, pelo menos no bairro que a gente serve é assim, um de cada. Aí o que acontece? Termina rapidinho, em 1 hora. Mas se for só um sozinho, quanto tempo ia levar? Irmãos. E era capaz de ele ficar desanimado, sim ou não? É só eu que estou trabalhando aqui. Aí está todo mundo junto ali. E o Senhor Jesus, ele orou, né, ao Pai, para que todos sejam assim como ele, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então a unidade é muito importante nesse momento em que nós estamos passando por crises, né? Por esse momento difícil. Nós precisamos ter uma união entre famílias, entre aqueles que estão trabalhando na casa do Senhor. Amém, irmãos? Porque a obra de Deus, ela não pode parar. Nós estamos edificando a casa do Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos lutando e batalhando para que a obra de Deus venha a crescer, em nome de Jesus. Então, o primeiro passo é nós reunir os esforços, né? A outra coisa que eu acho interessante desse capítulo é no versículo de número 14, que fala assim: olhei e levantei-me. Então, nós precisamos olhar, mas também nós precisamos olhar o problema, mas também precisamos nos levantar. Senão você vai ficar sentado aí e vai resolver o quê? Nós temos que nos levantar diante do problema. Deus quer que você se levante, se posicione. Se posicione. As famílias estão reunidas. Nós temos que nos posicionar diante do problema. Amém, irmãos? Nós temos que nos posicionar diante daquele irmão que talvez esteja desanimado, daquele irmão que esteja passando por algum problema. Vamos nos posicionar, né? E o Neemias se posicionou, ele falou assim: olhei, levantei e disse aos nobres, e aos magistrados e ao resto do povo. O que ele disse para os desanimados? Não temas. Às vezes é bom você dizer uma palavra como essa para o seu irmão que está passando por uma luta. Não temas, pastor. Não temas, irmã. Não temas, irmã do círculo de oração. Não temas, jovem. Não temas, porteiro, diácono, presbítero. Não temas. É tempo de nós nos levantarmos e falarmos. Vocês sabem, meus irmãos, que às vezes na hora da luta, na hora do problema, além de Tobias e Sambalat se levantar, levanta até profeta.
Sabia? Ó, vamos lá. Abre lá. Capítulo de número 6 e versículo de número 14. Acharam? Pode dizer amém? Fala assim: lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme estas suas obras. E também do quê? E também profetas que procuram atemorizar. Esses dias, no começo do mês, soltaram um vídeo aí falando que ia bater demônio aí nas portas aí. Não sei se algum irmão recebeu esse negócio, né? E não aconteceu nada. Eu fiquei quieto, porque principalmente existe uma linha, né, que fala do pós-tribulacionismo, que vai passar por... Eles acham que a gente já está na terceira, quarta trombeta já. E para nós não é assim. Irmãos, na hora que começar a entrar as trombetas, o negócio vai ficar feio. Isso aqui que está acontecendo aqui, agora, essa pandemia, é fichinha perto do que vai acontecer lá na frente. Ó, quer ver, irmãos? Vamos ver aqui. Vai lá para Apocalipse. Não é que eu estou botando medo para os irmãos, não. A gente que é crente tem que ficar firme na rocha, amém, irmãos? Mas o pessoal que está falando essas coisas aí, ó, tá lá em capítulo 8. Versículo 7, fala assim: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e aí foi queimada a terceira parte das árvores. E no segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, né, um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte. Aí terça parte do mar, terça parte da terra, terça parte do sol. E é tanta coisa, irmãos, que vocês veem que o negócio... Agora a Bíblia diz, meus irmãos, os irmãos precisam entender que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1 e versículo 10, o que fala? 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 10. Depois nós voltamos no assunto. É que a gente acabou entrando nesse assunto, eu vou ter que dar uma explicadinha agora para os irmãos. Amém? O que fala? E a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra do quê? Da ira futura. Que ira que é essa? É a tribulação, é a grande tribulação. E lá no capítulo de número 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo de número 9, o que fala? 5 e 9, o que fala? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí alguns deles interpretam assim, né? Não, a ira é o inferno. Mas ali na frente, Apocalipse fala as taças da ira de Deus. As taças da ira de Deus. Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas os irmãos estão entendendo? O Senhor vai nos livrar da ira futura. Entendeu? Então nós cremos que quando o Senhor vier, Ele vai arrebatar a sua igreja e vai livrar da ira futura. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Vai nos livrar da ira futura. 80% dos evangelhos, 70% a 80%, a maioria dos evangelhos, crê-se que o Senhor vai livrar da ira futura. Uma pequena parte são pós-tribulacionistas, que eles creem que vai acontecer tudo no final. Mas nós temos que crer na palavra de Deus. Assim como o relâmpago sai do Oriente, né? O Senhor vai fazer uma grande obra nos levando. Vamos voltar lá para Neemias, capítulo de número 4. Amém, irmãos? Então pode ter pessoas que vão ficar profetizando o desespero,
o medo e tantas outras coisas. Mas nós cremos que o Senhor vai nos livrar da ira futura, daquilo da tentação que há de vir, né, sobre a face dessa terra, que nem está Apocalipse capítulo 3, versículo 10, fala assim, da grande tentação que vai vir, né, sobre a face dessa terra. Assim como Deus livrou a família de Noé, né, Deus livrou a família de Noé do grande dilúvio. E nós, meus irmãos, nós cremos que o Senhor vai nos livrar dessa ira futura, mas para que isso acontecer, você tem que permanecer firmado em Cristo Jesus. Não andar na roda dos escarnecedores, mas ficar firme nas promessas de Deus. Então, quando você está do lado do servo de Deus, você procura ouvir a palavra de Deus. Neemias fez isso. Vamos ler aqui, versículo 14, novamente. O que Neemias fez? Ele orou, levantou e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor. Olha só, duas coisas importantes. Ou três, né? Primeiro, ele levanta, porque ele não fica acomodado diante do problema, ele se levanta, vai numa fala diante do seu povo, diz: não vamos temer, vamos lembrar das promessas de Deus na nossa vida. Já mudou ou não mudou? Agora, se ele for na direção de Tobias e Sanbalate, o que vai acontecer? Aí vai ser contaminado. Vai desanimar, vai ficar que nem Judá. Mas Deus não te chamou para ser um desanimado. Deus chamou para você ser um servo de Deus, intercessor, que vai à frente, diante da batalha, porque grande e terrível. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Diante das aflições, diante dos problemas, vamos lutar pelas nossas famílias. Vamos lutar pela nossa igreja. Amém, irmãos? Vamos batalhar, vamos clamar, vamos interceder, porque Deus, Ele tem poder para fazer com que nossas famílias venha ter o quê? Equilíbrio diante dos problemas. Equilíbrio diante da situação difícil. Quando nós entregamos e lembramos das promessas de Deus, nossa vida, ela tem uma estrutura melhor. Ou seja, nós temos estabilidade. Eu estive meditando esses dias, eu não sei se eu preguei aqui também, no Salmo 55. Salmo 55, eu preguei aqui já Salmo 55? Não? Então talvez outro dia a gente medite um pouco, né? Mas no versículo 22, que fala assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado ao Senhor. E o que fala? Ele te susterá, ou te sustentará, e nunca permitirá que o justo seja abalado. Quando você fala assim, aquele fulano está abalado, o que você imagina? Não está bem, né? Ciclano está abalado. Alguma coisa provocou ele. Mas quando você lança o teu cuidado ao Senhor, você não fica abalado. Você fica firme, né? Os que confiam no Senhor serão como monte que não se abala. Entendeu? Por que a pessoa fica abalada? Porque deixou de confiar. E Neemias está falando, vamos lembrar do Senhor, vamos confiar em Deus. Aí quando aquilo que está abalando fica inabalável, tem estabilidade, sim ou não? Tem estabilidade, a pessoa fica estável diante do problema.
E aí você fica no foco certo. Você fica no foco onde... O foco do trabalho. E foi isso que aconteceu. Eles não perderam mais o foco. Né? Ó, versículo 16, fala assim: sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e na outra metade tinha as lanças na mão, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás. Os que edificavam o muro, e os que traziam cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra, e os edificadores, cada um traziam a sua espada, cingida os lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Olha só, meus irmãos, você vê que estavam todos estabilizados, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. Cada um não tinha que, porque normalmente dentro da igreja, né? Olha, os carregadores, né? Veja bem, meus irmãos, os moços, jovens trabalhavam, sim ou não? Os que edificavam o muro também trabalhavam, e os que traziam carga. Tem gente que às vezes está carregando uma carga, e às vezes a gente fica reclamando, né? Ah, eu estou com essa carga da limpeza, eu estou com essa carga do circo de oração, eu estou com essa carga, né? Mas estava todo mundo junto, os que carregavam, os que edificavam, os que tocavam a trombeta, os músicos também estavam animados, né? Os que tocam, tá vendo? Eu estou fazendo assim uma, né? Às vezes a pessoa fica, mas quando você fica firmado na palavra, aí não se abala, aí as coisas se tornam mais fáceis, porque você está fazendo tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Aí você não perde o foco diante dos escarnecedores, você não perde o foco diante daquelas pessoas que estão falando o contrário, né? E você olha sempre para a grande obra que Deus estava... Olha, irmãos, você quer ficar animado ou desanimado? Então olha para a grande obra também que Deus tem. Olha só, veja bem, no versículo de número 19, fala assim: e disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo, o que ele falou? Mas tinha muitos que estavam ficando distantes. Vamos permanecer firme. Amém, irmãos? Vamos permanecer firmado, porque grande é a obra. Grande é a obra da portaria. Grande é a obra do irmão da filmagem. Grande é a obra na mesa de som. Grande é a obra, né, no ciclo de oração. Grande é a obra na juventude. Grande é a obra, meus irmãos, aqui nessa igreja. E aí, mesmo que Tobias e Sanbalat lutem, eles vão ficar quietos não, irmãos. Não ficam quietos não. Você vê que tinha pessoas que estavam dentro, que estavam profetizando. Por isso que é duro quando tem irmãos que às vezes nós estamos fazendo a obra e ele ainda está do contra. Eu já vi muitas pessoas, meus irmãos, que às vezes não faz nada, não ajuda nada, não limpa. E às vezes ficam reclamando de quem está fazendo. Aí estão naquele grupo lá, né, do capítulo 6, versículo 16, né? Pessoas que só procuram atemorizar, colocar coisa que não agrada, né, irmãos? Vamos continuar firmados na rocha, que é Cristo Jesus, porque a obra que Deus tem levantado é muito grande, amém? E mesmo quando alguém falar mal, né, que nem Tobias e Sanbalat ainda continuaram ali, no capítulo 6, vocês vão ver que eles continuaram, né, em tentar fazer o mal. Sanbalat, versículo 2, fala: Sanbalat e Gesem enviaram dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias no vale, porém intentavam fazer o mal. O coração deles não era bom, não. E ele enviou mensageiros, versículo 3, enviei mensageiros a dizer, todos juntos agora: estou fazendo uma grande obra
de modo que não poderia descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Porque os invejosos falam assim, não, agora vamos ficar juntos, né? Mas é tudo para impedir. Tudo para impedir. Você vê que eles tentaram de todo jeito tentar impedir com que na hora que eles viram que o povo estava animado para fazer a obra, falaram, não, vem para cá, eu quero estar junto com vocês. Mas era tudo intenção para destruir. Pode ver que aqui no versículo 4 fala assim, da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Às vezes vão falar, vamos ficar junto aí, estamos juntos aí. Mas é tudo com intenção maligna. Tudo com intenção maligna. Mas, o que ele respondeu? O que ele respondeu? Será que nós podemos responder assim para aquelas pessoas que talvez estão querendo que a gente pare no meio do caminho? Vamos falar como o servo de Deus? E essa palavra você volta para a sua casa, repetindo ela, dizendo, todos juntos, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderia exercer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Vamos ficar só com uma parte que estou fazendo. Você está fazendo uma grande obra? Crê que está fazendo uma grande obra, irmão? Então continue. Você crê que está fazendo uma grande obra? Então continue. Não dê ouvidos a Tobias e Sanbalate. Continue firme. Mantenha o foco da promessa. Amém? Mantenha o foco na promessa. Volte para o capítulo 4, versículo 20, fala assim, no lugar de onde ouvir o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por vós. Vamos crer que no foco de Deus nós vamos vencer. Amém? Deus vai pelejar por nós e nós vamos reconstruir os muros. E aqueles que estão desanimados vão ficar animados. Amém? As pedras queimadas vão se tornar vivas. Sim ou não? E aí, com 52 dias, vamos lá dar um salto lá para o capítulo 6. E nós vamos estar encerrando a nossa mensagem no dia de hoje. Amém? Capítulo 6, versículo 15, o que diz? Acabou-se, pois o muro, aos 25 de Elul, em 52 dias, eles reconstruíram o muro. Mas não é porque eles reconstruíram o muro que os problemas acabaram. Não, continuaram ainda. Mas isso fica para uma outra mensagem. Mas o importante é que você não pare no meio do caminho. Amém, irmãos? Pois teve os problemas entre os irmãos ali, né? Porque uns tinham melhor condição do que o outro. Mas quando a gente segue o caminho da vontade de Deus, da palavra de Deus, a gente se torna um canal de bênção, até mesmo para aqueles que servem a Deus. Amém? Eu quero